fala que 66 pessoas seriam os escolhidos. 66 pessoas. Então eles pensam o seguinte, o Alex Collier, ele fala, que foi contratado pelos andromedanos, ele fala que existem 200 milhões de sementes estelares na atualidade. Aí você pode fazer essa conexão com a Dolores Cannon. Dolores Cannon foi a primeira, foi a primeira a falar de sementes estelares. Foi a primeira. A pioneira. A gente fala muito de semente estelar, e não pode esquecer que a referência mundial é a Dolores Cannon. Dolores Cannon falou da primeira onda, a segunda onda, a terceira onda de sementes estelares. E essas sementes estelares, segundo o livro O Único Planeta da Escolha, existem 66 que são especiais, diferenciadas. Por que elas são diferenciadas? Porque elas têm as 22 genéticas dos semeadores da Confederação Intergaláctica. A Confederação Intergaláctica é diferente da Federação. O que é a Confederação Intergaláctica? São os semeadores, que é composta de 24 raças. Na verdade, são muito mais raças, tá? Porque a Confederação abrange várias galáxias diferentes. Não é só a Via Láctea. Todas as galáxias conhecidas do nosso universo conhecido, ok? Muito bem. E eles têm uma comissão especial de 24 raças. E eles estão voltando aqui para o planeta Terra. Aliás, as profecias messiânicas falam do retorno dos deuses semeadores. Todas as culturas. Que foi replicado, por exemplo, não só no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. E agora, os deuses, no caso, deuses entre aspas, tá? Porque são extraterrestres, eles estão voltando. E as provas estão para todo mundo ver. Só não vê quem não quer. Vocês estão compreendendo? Então, meus amigos, o que está acontecendo? Essas sondas estão identificando os escolhidos. Escolhidos, estão ativando o DNA dessas pessoas. Um exemplo disso é o Dave Ross. Dave Ross é um exemplo clássico disso. Dave Ross, ele foi contatado por seres azuis. Ele não sabe identificar, não adianta chegar para mim, era arcturianos, eram andromedanos, existem várias raças com essa característica. Ele não especificou, porque eu acho que os extraterrestres não estão muito aí querendo mérito, não. Eles não querem, porque foi eu, eles não querem aparecer, eles não fazem questão, eles querem simplesmente fazer a coisa acontecer. Eles não têm ego, não tem esse negócio de ego. Porque sou eu que fiz. Não, sinceramente, eles querem simplesmente que o plano aconteça. Então eles não se identificaram. Ele fala que eram seres azuis altos. Ponto. Ele teve esse contato com esses seres azuis altos, era uma pessoa com uma capacidade intelectual mediana, né? Ele tinha muitas dificuldades no ensino médio com matemática e física, ele era péssimo em exatas, estou falando de uma pessoa ruim de matemática, péssima em física e em química. E ele teve esse contato, e ele sempre desejou, ele fala na entrevista que ele teve com o Dr. Michael Salla, ele fala assim, eu sempre quis ajudar a humanidade. Eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu ouvi falar das tecnologias, energia do ponto zero, energia livre para todo mundo, sobre camas holográficas de cura, e eu ficava pensando, puxa vida, alguém poderia fazer isso. Olha que interessante a ideia dele, alguém poderia fazer isso. Ele não ficou esperando dos outros, não foi ficar esperando, alguém vai fazer isso por mim. Ele queria se tornar um cientista, mas ele falou, mas eu não tenho como, eu sou, assim, no popular, eu sou burrinho. Eu sou incapacitado, eu tenho deficiência, de inteligência. E ele foi contratado por esses seres azuis. E depois que ele foi contratado, que ele mexeram no cérebro dele, olha só, no lado direito do cérebro dele, e ele retornou, ele voltou inteligente, sabendo matemática, física, com a facilidade. Ele pegava os livros e já entendia tudo. Interessante que ele interpretava, ele via as letras, quando ele vê matemática avançada ou física avançada, tudo azul. As letras ficam azuis, ele interpreta com facilidade. Ele consegue entender tudo. E agora ele já entrou na física quântica avançada. Meus amigos, ele é um jovem. O Dr. Michael Salla, veja que ele é um PhD, ele não conseguiu acompanhar o moleque, não. Falando isso aqui, parece um nerd, assim, super dotado. Termos técnicos incríveis. Desculpa te cortar, qual que é a idade dele, Demis? Olha, ele tem, eu não sei exatamente, mas ele tem menos de 30 anos, né, Lite? 26 anos. 26 anos. Uau. 26 anos. Vejam só, ele chamou a atenção da comunidade científica. Se você acha que isso é pouco, ele está sendo assessorado por cientistas europeus e cientistas do Peru. Chamou a atenção, falou, esse moleque é diferente. Vamos ver o que ele tem a falar. E o interessante, esse jovem, no caso, né? Meus amigos, hoje ele conseguiu registrar 2 patentes. Ele registrou a patente da energia do ponto zero e uma outra que ele não pôde especificar por questões de segurança. Ele falou o seguinte, ele tem um grupo no Patreon que ele está compartilhando essas técnicas e tecnologias com milhares de pessoas. Porque ele pensou o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, o trabalho vai continuar. Até por uma maneira de proteção. Ele falou, o trabalho continua. E ele ensina as pessoas
a produzir antigravidade na garagem das suas casas, com materiais comuns. Isso é inacreditável. Falando assim, parece coisa de filme. Isso está acontecendo agora. Pode falar. Demis, você acha que quando as pessoas são abduzidas, que nem no caso dele, né? Nesse nível, elas voltam ativadas, ativando, que nem você falou, o lado direito do cérebro, provavelmente com as fitas de DNA também mais adiantadas, mais Sim, ativadas, e isso muda completamente a vida da pessoa. Sim, e no caso dele, ele queria fazer algo concernente à ciência, e ele foi atendido, né? Ele fez um pedido, e ele foi atendido. A gente pode até fazer um paralelo aqui com o Salomão, né? Salomão que pediu a sabedoria, e ele recebeu a sabedoria. Interessante isso. Então ele tem esses dois registros, que diz que daqui a 1 ano isso vai se tornar público. Olha que interessante. Meus amigos, por certo, ele não vai conseguir produzir tudo isso, mas isso com certeza, na minha visão, já faz parte do processo da divulgação. Porque isso sendo divulgado, vai mudar os paradigmas da nossa sociedade para sempre. E o mais interessante não é você ter uma cama holográfica de cura, é você transmitir como ela funciona. Porque daí realmente você revelou a verdade. Uma patente, como que funciona isso na prática? Como que ele restaura o DNA das pessoas utilizando cristal? Só que é uma máquina complexa, tá? Não é só um cristal não, tá? É uma máquina, um dispositivo, mas o princípio é um cristal. Vocês estão entendendo, meus amigos? E também usa fótons, luz, ok? E tem dispositivos eletrônicos. Ele criou essa patente, isso vai ser testado e os cientistas estão apoiando. Veja que nenhum cientista americano dá apoio para ele. São cientistas de fora. Do leste europeu, ele não especificou, não deu nomes, e cientistas aqui, sul-americanos, do Peru, aqui no Peru, pertinho do Brasil, estão dando suporte para o seu trabalho. Então é isso que está acontecendo, meus amigos. O Jean Charles Moyen, por exemplo, ele consegue se teletransportar desde pequenino. Ele também foi contratado. Demis, pode falar. Como que é o nome desse que você está falando? Dave Ross. Tá. Sobre ele, queria só te fazer uma pergunta. Se você tem conhecimento, vamos dizer, dessa parte anterior da vida dele, já era assim, você disse que ele não tinha muitos estudos, ia mal... Sim, isso é depoimento dele, ele mesmo falou isso. Ele mesmo falou. Sabe por quê? Eu queria perguntar, porque a gente recebia muita informação espiritual com ativação de DNA, sim, como você explicou, mas também com processos de walk-ins que viriam para trazer essa tecnologia, e esse caso dele, ele, vamos dizer, se assemelha, se não é, mas se assemelha muito com uma pessoa que tinha uma vida normal, ela vinha, e daqui a pouco ela passa por um processo de walk-in também. Sim, onde... mas eu acho que no caso dele em específico não é um entrante, não é o walk-in. Porque ele se lembra de tudo, ele fala do evento, ele se lembra da vida anterior dele também, e ele é a mesma pessoa, ninguém identifica ele diferente. Aliás, ele tem aquele jeitão dele, só que ele ficou inteligente. A diferença é essa. Ele ficou simplesmente inteligente. Mexeram no cérebro dele, eu acho que não é o caso. Eu acho que no caso do Dave Ross, por exemplo, o Dave Rousseau, que é amigo do Jean Charles Moyen, daí é um walk-in mesmo, ele mesmo identifica. Ele mesmo reconhece. Tanto é que ele foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla e falou, eu sou um entrante. Eu entrei em contato com o Dave Rousseau e agora eu assumi o corpo dele, na entrevista. Então, eu acho legal. Eu acho legal a gente geralmente definir... um entrante... Desculpa, pode falar, Paulo. Depois eu acho legal a gente definir, para quem não sabe, o que é um walk-in, o que é um entrante, para as pessoas não ficarem confusas. Bom, o Alquinha seria um ser, uma entidade, pode ser extraterrestre, que faz um acordo, é um pacto. Por exemplo, a pessoa tem várias situações diferentes. Uma delas seria, por exemplo, a pessoa vai desencarnar mesmo. Como ela vai desencarnar, ela já está programada para desencarnar, e a pessoa é salva e é substituída por uma outra alma. Ou seja, o corpo, a alma é substituída e assume o mesmo corpo. Esse seria o caso de um Alquim. No caso do David Rousseau, ele era amigo do Jean Charles Moyen e ele realmente falou, meu caso é caso de entrante mesmo. Só que é interessante que o David, ele fica lá dentro, ele fica observando, e eles conversam, interagem com o outro. Um caso de entrante bem interessante. Eles conseguem fazer essa interação, porque ele fica lá dentro ainda. E de vez em quando ele assume. Eu ia dizer que tem entrantes, tem alguns tipos de walk-ins, de entrantes
que eles ocupam juntos, em conjunto, simultaneamente. E tem vezes que... Isso, e que às vezes ele ativa uma parte superior também, e aí ele acaba lembrando da parte anterior da vida. Mas geralmente é aí que eu queria chegar. Quando o entrante positivo, que no caso é o entrante positivo, assume, ele fala a verdade. Você é o entrante? Sou, não é? É o David mesmo? Não é. No caso dele, ele falou, sou eu mesmo. Ele não tem nenhum... não tem nenhum resquício, não tem nada, nenhum indicativo que demonstre que ele seja um Valkyrie, um entrante. No caso, eu acho que ele mesmo, foi uma ativação do cérebro, pela história dele toda, né? Ativaram o cérebro dele, ele teve essa experiência. O mesmo caso do Jean Charles Moya também, né? Jean Charles Moya, ele consegue se teletransportar. Imagine vocês, meus amigos, que quando ele era pequenino, o Jean Charles Moya, ele pensava que ia para ele falou, eu vou para as Bahamas. Ele morava no 9º andar, lá em Paris, tá? Lá na França. Eu quero ir para as Bahamas, com 5, 6 aninhos de idade. Aí ele acordava, escuta o testemunho do pai, da mãe, amigos. Ele acordava bronzeado, cheio de areia na cama. É um sonho muito forte que ele tinha, né? É um sonho muito forte. Acordava cheio de areia e bronzeado. Quer dizer, não tem explicação. Teve uma hora que o pai dele chegou para ele e falou, Charles, é o seguinte, será que você vai para as Bahamas, você viaja por aí, por que você não vai para outro planeta? Uma boa sugestão. Falou, que ótima ideia. Por que não? Ele foi para Antares. E lá em Antares, ele foi para lá. Viajou para lá. Diz que ele pegou ele viajou, diz que ele viu seres felinos, um lugar bem bonito. Diz que a água era vermelha. Água vermelha? Água do Rio Vermelho deve ser bem interessante. Diferente, vegetação diferente. Aí ele voltou. Aí o pai dele chegou, viu, John Charles, você foi para outro planeta? Fui. Tanto é que ele estava molhado. Ele amanheceu molhado. Porque ele foi para lá. Por que você não pega um pouco dessa água e traz para nós aqui? Falou, ótima ideia. Ele pegou a mochila dele com uma garrafa e foi dormir. Aí ele foi com a mochilinha, ele pegou um pouco da água, encheu e amanheceu com a garrafa. Aqui, trouxe de Antares. Tá aqui a água. Interessante que escuta testemunha do pai, mãe e amigos, tá? Isso são várias, eu tô mostrando só um pouquinho da história dele, são muitas coisas. Ele fala o seguinte, que a mãe queimou o dedo, ele pegou e falou, vamos usar água. O dedo da mãe ficou curado na hora. Só que teve uma infelicidade, porque o pai deles queria misturou água junto com a água de Antares e contaminou tudo, ele teve que jogar fora, a água ficou preta. Aí perdeu a água de Antares, que era milagrosa. Queria aumentar a água, que a intenção dele era essa. Ele pretendia aumentar a água e não funcionou. Conta uma história também, que quando ele estava no ensino médio, quando ele teve a primeira namorada, ele estava na escola assim, ele estava na casa dele, fazendo alguma coisa, acho que foi fazer um curso, ele ficou pensando, puxa, bem que eu podia estar com minha namorada. Ele apareceu na casa da namorada. Foi teletransportado. Aí a namorada ficou apavorada e falou, eu não quero namorar com quem se teletransporta, que isso é assustador, isso é estranho. Enfim, ele perdeu a namorada, ficou chateado, ficou magoado, que gostava muito dela, mas foi bom, porque ele encontrou a esposa dele. A esposa dele já tem uma visão diferente. Recentemente ele trouxe outra prova também, que eu achei incrível, porque ele tem uma conexão com o Japão. Ele tem uma conexão com o Japão, onde ele pegou o celular com o GPS. Ele tem um GPS no celular, e o GPS dele estava dando no Japão e bugou. Estava dando localização como se estivesse no Japão, porque ele foi no Japão numa fração de segundo e voltou, o GPS bugou e ele filmou. Ele printou a tela e mostrou que isso é impossível. Olha. Aqui. Isso. Ele mostrou, ele printou a tela, pegou outro celular e printou a tela do celular. Ele mostrou isso em live. Então é algo realmente impressionante. Sem falar que ele também faz parte do Serviço Secreto Espacial. Durante 20 anos, ele esteve na nave Excelsior. Por exemplo, o seu protetor é o Victor, desde pequenininho, que é um ser verde com olhos vermelhos. Ele é um reptiliano, mas é do bem, tá? Da Federação Galáctica de Mundos. Porque não existe isso, raça ruim. Olha, veja só. Existem tipos humanos no universo que são péssimos, horrorosos, nórdicos que são do mal, existe reptiliano do bem e do mal também. O Victor é um reptiliano do bem. É só ver o caso de Lacerta, por exemplo, a entrevista de Lacerta em 1999, ela mostra que são seres reptilianos que são nativos do planeta Terra e vivem no interior da Terra. E eles são benevolentes, aliás, eles se passam por humanos aqui e cumprem várias missões diferentes. Aliás, tem as profecias de Lacerta, que são realmente espetaculares. A profecia de Lacerta é incrível, então posso aproveitar aqui o ensejo e falar um pouquinho sobre a profecia de Lacerta. A profecia de Lacerta foi em 1999, não sei se você já conhece, um de vocês aqui já ouviu falar. 1999, foi no leste europeu, na Noruega. Um rapaz identificou
uma mulher que era reptiliana. Tá? Vou entrevistá-la. Porque assim, ela se apresenta como humana, mas elas mudam de forma e ela se apresentou como reptiliana. E o nome dela é Lacerda. E nessa entrevista, ela falou o seguinte: olha, a gente anda no seu planeta, somos muitos, né, tem entre homens e mulheres. Eu posso parecer uma mulher linda, mas na verdade a minha verdadeira feição é essa. Nós vivemos no interior da Terra, nós estamos aqui anteriores a vocês. Tá? Anteriores a vocês, vivemos no interior da Terra há muito tempo. Não nos confundam com os reptilianos de Orion, por favor, já falou, não tem nada a ver. Eles são eles, nós somos nós temos uma agenda completamente diferente. Nós somos nativos do planeta Terra, ou seja, surgimos daqui, assim como vocês. E tem o seguinte, isso em 1999 falou, daqui 20 anos vai começar a última batalha entre o bem e o mal. Exatamente daqui 20 anos. Vocês terão uma guerra que vai durar alguns anos. Tá? Depois disso. Isso vai dar exatamente começo de 2020. Olha que incrível. Tá? 2020, uma batalha entre as forças do bem e as forças do mal. E que se vocês permanecerem na vibração positiva, numa alta frequência, vocês serão vitoriosos. E vocês vão expulsar todos os seres extraterrestres negativos. Vejam, meus amigos, que a batalha de quinta geração começou exatamente no início de 2020. E se estende até hoje. Então ela teve uma precisão incrível. A gente pode fazer essa conexão também com o Torrano Eridion, que é o pleiadiano que tem contato com a Helena Danã, no início de 2019, né? Isso, um pouquinho antes, em 2018, o Torrano falou o seguinte, ó, vai começar a última batalha, que dá exatamente no início de 2020. Vai durar alguns anos. Olha, 2 contatos diferentes, 2 fontes independentes, eu estou mostrando para vocês. Daqui a alguns anos, se vocês permanecerem na vibração e na frequência, porque todas as forças do mal vão estar compelidas para tentar enganar o ser humano através da vibração do medo. E é o mesmo conceito da Lacerda. Ela falou, eles vão tentar enganar vocês através da vibração do medo. E foi exatamente como começou, que se iniciou a agenda em 2020. Até hoje, meus amigos. Estão compreendendo? Então, isto não é coincidência. É simplesmente impossível ser coincidência. Estão entendendo? E o que é determinante é a coragem das pessoas, porque as pessoas estão sendo contatadas. O livro do Único Planeta da Escolha fala que quando houver o desembarque dos extraterrestres, eles vão mandar uma frequência aonde as pessoas estarão receptivas para este encontro, mas mesmo assim, os trabalhadores da luz, junto com as sementes estelares, teriam que criar uma egrégora positiva, uma condição positiva, uma orbe positiva, para que isso, de fato, pudesse se expandir para o planeta inteiro. Então, ele fala que tem muita responsabilidade. Amigos, entendam que se os extraterrestres fizessem tudo por nós, tudo, nós continuaríamos debaixo da saia deles para sempre. Não é isso que eles querem. Eles querem a nossa independência. Eles querem que nós realmente podemos assumir a maioridade. Né? Seremos independentes e assumem a maioridade. Porque não tem condição de ficar na tutela. Vejam que na antiguidade, quando o ser humano ainda não tinha nível de consciência, eles se passaram deliberadamente por deuses. Porque o ser humano não tinha condição. Pode falar, meu amigo Henrique. Então, eu ia te perguntar no seguinte, esses extraterrestres, todos que estão fazendo o aporte, esse auxílio, quando a gente vai pensar, né, tentar entender, eles estão fazendo isso com algum motivo. Esse motivo seria eles serem a nossa própria família? Também. Existem vários motivos. Primeiro motivo, segundo o Alex Collier, a Confederação de Andrômeda, porque existem várias confederações, tá? A Confederação de Andrômeda entrou em contato com a Federação Galáctica de Mundos e com a Confederação. Eles têm um cronovisor, ou seja, eles conseguem fazer uma projeção do futuro. E eles falaram o seguinte: Pleiadiano, vem aqui, meu querido. Arcturiano, vem aqui, meu querido. Nós precisamos nos reunir, tem algo muito sério para tratar com vocês. É o seguinte: sabe aquele planeta Terra lá que está sendo dominado por Sicários e companhias e Greys? Aquele planeta Terra lá. Vocês estão negligenciando, vocês estão deixando para depois, né? Empurrando com a barriga, né? Deixa para depois, né? Quem sabe te dá um jeito, a situação lá está bem crítica. Tudo bem. É o seguinte: se vocês não fizerem nada, daqui 350 anos ali vai ser o epicentro do mal do universo. E esses seres aí que estão sendo negligenciados, eles vão ser os piores seres do universo. Eles vão dominar os pleiadianos, vão controlar os arcturianos, eles vão devastar todos os seres benevolentes, entre aspas.
Porque ele realmente ele foi bastante taxativo. É o seguinte, nós temos que ter empatia por esses seres e fazer alguma coisa agora. Não é para amanhã, não. É agora. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque no universo é assim. Se você... É a mesma coisa que a Helena fala. A Helena fala o seguinte, depois que a humanidade for liberta, a batalha continua. Entende isso? Agora vamos viver aqui com a nossa harpa, como anjos, tranquilos, vamos ficar só na meditação, paz, tranquilidade, acabou todos... Não, meus amigos, não. O combate continua. Por quê? Porque tem muitas raças que precisam ser libertas. E se você não fizer isso por eles, isso vai voltar contra você um dia. Então esta foi a mensagem. Por isso que a frota, por exemplo, Solar Wonder, do Bill Thompson, não estou dizendo que meditação não é bom, tá, meus amigos? Por favor, vamos entender o conceito aqui que está sendo colocado. Tá? É lógico que meditação é fundamental, é muito importante. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não basta você ignorar as coisas, sabe? Querer viver num mundo paralelo, nem esquecer da realidade. É isso que eu estou me referindo. Estou entendendo, meus amigos? Tem que ter empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro.